A minha história com yoga é interessante. Eu estava morando em São Paulo com a minha família, na capital, fazendo o curso de licenciatura em Educação Artística na FAP. E estava no último semestre. E começou a vir na minha mente, vai praticar yoga, vai praticar yoga. Eu falava, meu Deus, o que é yoga afinal? Sabia que vinha da Índia, imaginava, mas não tinha esse conhecimento. Lembrando que naquela época não tinha computador, não havia celular, o telefone ainda era com fio, então sem internet. Então as coisas realmente, a gente procurava as coisas chamava Páginas Amarelas, um livrão assim grosso, com páginas fininhas amarelas, e lá a gente encontrava as coisas, né, os comércios, as coisas que a gente queria. E eu fui até as páginas amarelas e não encontrei o yoga. Então, um namorado da época começou a procurar para mim também, me ajudar a procurar. Fui fazer uma viagem com a família para a Europa e na volta ele tinha achado uma fita cassete. Ó, conheci yoga por fita cassete, uma fita cassete de yoga. Então, aí, tão logo eu pude, já entrei no quarto e comecei a praticar, ouvir e fazer aquilo que aquele senhor, aquela voz conduzia e eu ia fazendo. Eu fiquei assim, maravilhada com yoga, fiquei assim, até não tenho palavras para dizer, senti que era algo muito importante para mim, que fazia parte da minha essência, da minha missão. Só que eu não sabia bem explicar como que seria isso. E eu continuei a praticar diariamente aquela mesma aula na fita cassete. Passaram-se 6 meses e aí, numa meditação, no final dessa prática, veio uma mensagem, assim, com muita presença, luminosidade, dizendo: agora vai e ensina. E aquilo, eu fiquei paralisada com aquela informação, fiquei em estado de êxtase, assim, um contentamento e uma luz, como se o mundo parasse, o tempo parasse naquele momento, e eu fiquei estática e não conseguia pensar em nada, só assimilando aquela mensagem. E depois que passou um pouco essa sensação, eu fui procurar na fita cassete se tinha algum endereço que eu pudesse procurar, e lá tinha daí. Tinha o endereço, era do mestre De Rose. E fui até lá e me inscrevi, né, no curso de formação de instrutores de yoga. Isso era final de 1989. Então ali eu comecei aquilo que seria a minha prática, a minha missão a vida toda. Porque a partir dali eu nunca mais parei de praticar yoga. E logo no quarto mês que eu estava fazendo o curso de formação, o professor De Rose me convidou para dar aula lá na escola dele. E eu fiquei muito feliz, e comecei a dar aula naquele momento. Então o yoga realmente não é nem o que me motivou assim a praticar, porque veio de uma forma da minha alma, foi um chamado interno, muito profundo e verdadeiro da minha essência, do meu eu superior. Então esse foi o meu chamado para o yoga. Namastê.